Ministro Ricardo Dugo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao culto aos ancestrais e aos antepassados. Agradeço a todos que dedicaram e permitiram, evitaram que eu falasse um pouquinho mais para que eu pudesse falar agora na palestra, Então, obrigado, ministro, obrigado a todos. Vamos lá. A aurora vem adiante. Então, esse título, e essa palestra aqui está muito baseada no salmo do culto de hoje, Então, espero que todos os nossos ancestrais e antepassados estejam presentes nessa cerimônia, recebendo nosso amor, nosso carinho, nossa gratidão. Que cada um deles possa se congraçar junto conosco neste banquete espiritual, que é o momento e o ambiente deste culto. Hoje, juntos em oração, no jorei, nas intenções, na vibração mental e do coração de cada um de nós, criamos a cura e os milagres que cada um veio aqui buscar hoje. E assim também é para os nossos antepassados, que a depender do momento estão precisando de um ânimo, de uma força extra para continuarem suas missões no plano espiritual. Vou complementar aqui, É importante a gente pensar isso, Porque às vezes o antepassado já está lá no plano espiritual e a gente acha que só de estar lá sempre está tudo bem, Eles estão vivendo com as flores, Então, não quer dizer que, mesmo que o ambiente seja positivo no plano espiritual, você tenha um reforço maior, Você está vivendo a realidade espiritual lá. Mas não quer dizer que você não vai ficar lembrando da sua última vida, lembrando das suas últimas vidas. Tudo que você acertou e tudo que você errou. Então, muitas vezes o espírito ele se perde um pouco no tempo, porque ele começa, às vezes, a se fixar naquilo que ele se arrepende de ter feito. E aí, trava, Não consegue progredir. Fica perdido. Ele às vezes, está na frente dele o que ele deve fazer e como ele deve prosseguir. Mas ele fica lembrando, puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Porque tudo é claro lá em cima, E aí tudo que a gente hoje está falando, que às vezes a gente não vê, com os olhos físicos, mas lá é a pura realidade espiritual, É diferente. Então não tem mais aquele negócio, será que tem? Será que eu, abre, o véu do esquecimento que nós tínhamos enquanto encarnados, Então, começa a lembrar de muitas coisas, e aí acaba entrando naquela reflexão profunda, e fica lá parado, às vezes anos. A gente já ouviu relatos de espíritos que ficam parados, pensando na vida lá, 10 anos, 20 anos, já vi casos de 40 anos, o espírito não conseguir sair do lugar, porque ficou parado pensando na última vida, Por isso que eu sempre, nos últimos cultos, todos os cultos eu sempre reforço, Vamos tentar fazer tudo o que a gente gostaria de fazer na vida de positivo. Por quê? Para que quando a gente chegar lá, a gente está tranquilo, No sentido de estar com a mente, não ter aquele ressentimento, Puxa, fiz tal coisa, não devia ter feito. Então vamos tentar já pensar nesse futuro, que pode ser um futuro próximo, A gente nunca sabe até quando Deus vai permitir a gente ficar aqui no plano material, Então, já que a gente não sabe exatamente o dia que nós vamos voltar, nós temos que fazer o máximo para não se arrepender. E mesmo conscientemente, com esforço, sempre vai ter algo que a gente vai pensar lá, puxa, eu me programei para tal coisa e fiz outra totalmente diferente. Puxa, eu nasci para dedicar a Deus. Nossa, essa vida eu quero focar para ser um grande servidor. Aí chega aqui, você vai totalmente para o materialismo, esquece a parte espiritual. E aí, Aí chega lá e fala, meu Deus,
errei de novo, né? Aí vai ter que voltar mais uma. Todo um plano reencarnatório que tem que ser feito. E a gente acha que é simples, né? Para nós nos reencontrarmos com as pessoas que nós estamos hoje, não é? E que tem karmas ou dharmas conosco, não é uma coisa simples, né? Então é toda uma programação, e às vezes essa programação demora anos e anos e anos, tanto para você se preparar, quanto para você, junto com seus mentores, combinarem, né? Olha, eu gostaria de fazer isso. E os mentores falam, olha, é bom você fazer isso, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Vai ser bom para você passar por tal situação, por tal dificuldade lá no seu trabalho. Vai ser legal você viver isso para ver se você aprende tal requisito e subir mais um pouquinho no plano espiritual, né? Então tudo que a gente passa é cronometradamente preciso. Os segundos, os minutos, os milésimos dos segundos, quanto tempo nós devemos passar por cada situação. O que vai interferir positivamente nesse processo da purificação ou do aprimoramento que nós passamos é o quanto nós servimos, é o quanto nós ajudamos os outros. Então isso gera um balanço positivo, na verdade, né? Porque você já tem um débito, mas quanto mais você dedica, você vai quitando esse débito. Às vezes demora para quitar esse débito, né? Então a gente tem que ter a paciência para falar assim, poxa, por que ainda não terminou esse sofrimento, né? Mas ele tem um período para começar e um período para encerrar. A gente não tem bola de cristal para adivinhar qual é, mas qual é a nossa única alternativa para melhorar esse sofrimento que às vezes a gente acaba passando? É servindo. Como eu sirvo? 1000 maneiras. Num culto a gente não define o que cada pessoa vai trabalhar naquele culto, né? Qual é a função mais importante no culto? Nenhuma, todas são iguais. Por quê? Se não tivesse quem fizesse a oferenda, teria o culto? Não. Se não tivesse quem fizesse a Matsunoritos Zengen Sandi, o culto aconteceria? Não. Quem prepara toda a locução, quem prepara o som, se tudo isso não tivesse preparado, a transmissão, o culto estaria acontecendo da forma que está acontecendo? Não. Então todas as funções num culto são importantes, porque cada uma constrói o que a gente está vivendo aqui. E isso é muito importante, a gente não ter essa distinção, né? Hoje eu estou dedicando na oferenda, hoje eu fiz o ensinamento, pode ser que amanhã você vai fazer a oração, e vice-versa. Hoje eu ministrei o Jorei, na próxima vez você pode ser que está mexendo com a oferenda, né? E isso, na verdade, nos traz uma versatilidade. Quanto mais a gente aprimora numa função, depois você pode passar para outra. Quando eu comecei na arte do Jorei, lá em 2007, eu lembro que uma das primeiras atividades que eu tive como servidor foi oficiar, né? Começando lá atrás, passando a oferenda lá na ponta. Tinham vários oficiantes, uns 15 mais ou menos. E eu comecei lá no comecinho. E foi importante cada atividade que eu fiz, né? E, na verdade, as missões vão aumentando, né? Já que você consegue fazer bem isso, agora eu vou te dar uma mais difícil. E assim é no nosso servir aqui também, né? Nós, como ministros, vamos tentando formar os membros, né, os servidores nos cultos, para que se desenvolvam cada vez mais, né? Então hoje ele fez isso bem, então amanhã eu vou dar um negocinho mais difícil, um pouquinho mais. E a gente vai aumentando a exigência para que as pessoas todas se desenvolvam, né, no servir. E não só no culto, né, no dia a dia. Aqui o templo está aberto de segunda a sábado, né? Então, poxa, hoje ele fez super bem isso, amanhã eu posso dar uma atividade pior, mas o pior é para o próprio crescimento dele. Então, hoje a habilidade que eu tenho de falar e de escrever uma palestra não veio de uma vez, né? O reverendo, como eu fiz hoje com o Sidney, cheguei um pouquinho antes do culto, falei, Sidney, você vai fazer o ensinamento. Não foi assim? E foi assim que eu fui formado.
Mas para que ele possa fazer um ensinamento bem, ele tem que se preparar em casa. Né? Isso é muito importante também, né? A nossa preparação para o culto. O culto, na verdade, tem que ser o ápice do servir. Por quê? Façam um teste. Se você se preparar para o culto, o que seria se preparar para o culto? Você fazer as suas orações em casa, ministrar o alto jorei, se alimentar adequadamente, evite carnes e vê a diferença no culto. A quanto você vai absorver da energia na hora do culto, né? Agora, se você fizer o contrário, você já vem numa semana totalmente desequilibrada, bebendo, fumando e todas as outras coisas possíveis. Estou só dando 2 exemplos, tá? E aí vai para o culto. Você vai absorver exatamente a mesma coisa? É difícil. Mas eu não estou falando assim, isso é certinho. Faz a tua experiência. Se prepara para o culto. Nem que seja para o culto, eu vou dedicar 1 hora lá na igreja durante a semana para ministrar jorei. Se prepara para o seu servir. Vai vir pessoas aqui que estão precisando daquele jorei como a salvação dela, muitas vezes. A pessoa às vezes está purificando de forma grave. Se eu não estou preparado para ministrar jorei, como é que eu vou ministrar aquele jorei? De qualquer jeito? A pessoa está precisando, às vezes a cura dela está dependendo daquele jorei. Eu vou de qualquer jeito, não me preparo. Acabei de tomar uma cervejinha aqui no bar, agora eu vou lá ministrar jorei, um monte. Gente, tem coisas que não combinam. O Meixo Sama nunca proibiu o álcool. Ele mesmo fala que isso não é proibido na messiânica. Mas testa você. Vê a diferença. A gente sabe que o preparo espiritual para uma atividade dá diferença na dedicação. Né? Então o seu jorei vai ser mais forte quando você se prepara. Né? E tanto vai ser bom para você quanto para a pessoa que está recebendo aquele jorei. Então tem que ter critério para fazer as coisas, né? Não pode ser de qualquer jeito. Tem que se preparar. Nós, como oficiantes, durante um culto, nós representamos, principalmente aqui na sede, todas as unidades da arte do jorei, do Brasil e do mundo. Né? Então, quando você está fazendo uma oração aqui, o seu sonen está expansível o suficiente, representando a todas as unidades, esse servir tem que ser diferenciado. Aqui não é uma unidade da arte do jorei, aqui é a sede. Então nós representamos, temos que ter esse nível de responsabilidade quando nós dedicamos aqui. Deixa eu continuar. Estar no plano espiritual não quer dizer que tudo são flores e vamos viver somente momentos de deleite. Apesar de estarmos despertos no plano espiritual, ainda assim enfrentamos as sensações, as memórias, as vozes de nossas cabeças que remetem nossa última vida e das demais encarnações anteriores. Começamos a refletir sobre nosso planejamento de encarnação. Estava tudo traçado, tudo combinado. Quais seriam os atores, as situações que viveríamos e nosso compromisso o mais real possível em cumprir aquilo que nos determinamos a fazer. Pena que não lembramos disso tão claramente, mas está gravado em nosso espírito. Se nos desenvolvermos espiritualmente, através da reforma íntima e do trabalho aos nossos irmãos, vamos pouco a pouco despertando essa consciência atemporal que está contida em nosso espírito. Chegando a esse nível de consciência, tudo fica claro e então temos certeza de que realmente viemos fazer, do que realmente viemos fazer aqui na Terra, e trabalhamos diligentemente para atingir as nossas metas, os nossos compromissos traçados. Lembremos, meus queridos irmãos de missão na Terra, dos momentos antes de reencarnar, onde rogamos a Deus, fazendo nossos pedidos mais sinceros, do fundo de nossas almas e com toda a nossa fé, para que tivéssemos a oportunidade de reencarnar e então resgatar todos os nossos desvios do passado. E então podemos
construir novos laços, novas coisas positivas de acordo com os ensinamentos sagrados. Vamos rasgar o véu das nossas mentes físicas que nos impedem de vislumbrar o real objetivo da reencarnação. Esse negócio do véu do esquecimento, né? Ele é positivo, óbvio, senão Deus não faria isso, né? Mas se abrisse rapidinho pra gente, a gente parava de reclamar na hora. Na hora, você fala assim, ai, tô triste, tô isso, tô aquilo, tô passando por isso. Você para rapidinho. Eu já ouvi uma história já de um espírito contando isso. Que ele falou assim, puxa, eu tô trabalhando tanto tempo nesse lugar, é tão difícil, tal. Tô anos aqui. Aí o mentor dele chegou pra ele e falou, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Aí abriu uma tela. Aí a tela mostrou uma vida dele que ele era cobrador de impostos romanos. Aí você imagina, né? Arrastando pessoas, matando, né? Por conta das ordens que ele tinha que cumprir. Aí falou, não, pode parar. Não precisa mostrar mais nada não, deixa eu voltar pro serviço. Então, gente, isso é um exemplo, tá? Nós, com certeza, também temos débitos iguais ou maiores que esses. Se for menor, estamos em lucro, né? Graças a Deus se for assim. Mas se não, a gente não sabe de toda a nossa história. Tudo que a gente fez de errado, né? Muitas vezes aqui, entre nós, existem magos negros do passado que se arrependeram e falou assim, puxa, não é esse o caminho. Eu quero ir para a luz. E se eu fui, por exemplo? Posso ter sido. Errei, posso ter errado, né? Mas agora eu não quero mais errar. Vocês entenderam a alusão que eu estou fazendo, né? Pode ser que a gente tenha escolhido de forma errada muitas coisas, mas hoje nós estamos tomando uma decisão por um outro caminho. E esperamos se manter nessa decisão, né? Porque eu já ouvi histórias também, né? Que às vezes o espírito fica anos e séculos no negativo, depois volta para o positivo, fica anos, séculos e volta e vai fazendo como se fosse um mix dessas escolhas. Mas cabe a nós, né, nos mantermos no positivo, fixar nisso e não deixar cair a peteca, né? E sabe o que faz cair a peteca? O ego. Já falei no outro culto. O salmo de hoje fala sobre o mundo de Miroco. E em minha preparação espiritual, selecionei um ensinamento aleatoriamente do Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Isso hoje, durante a minha preparação, quando eu estava escrevendo a palestra, aí eu peguei esse Evangelho e falei, Meshama, mostra aqui um ensinamento importante para nós hoje. E aí abriu no item Valorização da Espiritualidade. É o item 4.6.3 do Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Vou ler aqui para nós, é um trecho, é um pedaço curto do ensinamento. Mas tem relação com esse salmo de hoje, que é o Reino Divino, né? Mundo de Miroco. Então, vamos lá, abre aspas. Para que o reino do céu, ensinamento de Meshama, para que o reino do céu possa ser estabelecido na terra, a messiânica deve cumprir a missão de promover o desenvolvimento da espiritualidade em todos os aspectos da vida terrena. É impossível, por isso, compará-la sob qualquer ponto de vista a outras doutrinas estabelecidas. Então, a partir de agora, torna-se fundamental despertar os homens para o poder de Deus sobre todas as criaturas. Princípio esse por longo tempo adormecido. Não se trata, contudo, de um trabalho fácil, porque a maioria dos povos civilizados, tendo a alma fascinada pela ciência, negligenciou a existência de Deus. Daí ser necessária uma força supra-humana para sacudir as mentes e os corações
A esse prodígio renovador eu chamo de milagres. São ocorrências comuns na fé messiânica e operadas pelo poder absoluto de Deus Supremo. Como realiza transformações extraordinárias nos seres humanos, fazendo-os ingressar numa nova era de prosperidade. Como consequência do desenvolvimento da cultura espiritual, surgirão as soluções para os erros do materialismo. Ao mesmo tempo, serão resolvidos também os 3 grandes infortúnios humanos: doença, miséria e conflito. A partir daí, concretizar-se-á um mundo verdadeiramente civilizado, o reino do céu na terra. E aí, um outro trecho que complementa e fecha, que é o trecho do item 464, criação da cultura do meio, também Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino, tá? Abre aspas, todas as transformações serão realizadas por Deus Supremo, cujo poder absoluto é reconhecido em cada povo por diferentes nomes, tais como Jeová, Messias, Salvador do mundo, segunda vinda de Cristo. Fecha aspas. Em outras palavras, precisamos começar a nossa revolução espiritual interna o mais rápido possível para acompanhar o desenvolvimento do mundo de Miroco, o reino do céu na terra. Vocês viram, né, nesses ensinamentos a importância que Mersama está dando sobre a parte espiritual. Sem ela, a gente não chega a lugar nenhum, né? Em tudo que nós fizermos, colocarmos o espírito, né, e imantar com o espírito a nossa energia, a gente colocar naquilo. E com isso a gente vai transformando as coisas, transformando a humanidade, transformando o culto que nós participamos, a igreja que nós estamos, a nossa casa, né? Um pouco por vez. E vejam que não importa o nome, né? Jeová, Messias, Salvador do mundo, Cristo, né? Segunda vinda de Cristo. Deus Supremo está executando essa transformação. E não tem quem vai falar assim, não vai fazer. É Deus Supremo, quem criou tudo. Então esse comando vem do alto e se subdivide a todas as divindades. Por que nós chamamos na Matsunorito todas as divindades que se reúnam no centro do céu e escutem nossa prece, para que nos purifiquem, etc. Né? Então todas essas divindades são representantes de Deus Supremo, e elas executam o plano divino. Então um exemplo, né? Mersama, vai para cima do Jorei, eu preciso que você mande essa luz aí para toda a humanidade. Jesus, quero que você emane amor. Estou só dando um exemplo, tá? Mas cada um tem uma missão, e nós a nossa, subdividido em tantas, né? Tantas divindades, e nós aqui dentro da linha messiânica temos a nossa missão, junto com Mersama. Tinha uma pessoa que, eu não vou citar o nome, mas ela falava que participava no plano espiritual de cultos com o Mersama. E é super bacana ouvir uma coisa dessa, né? Na hora que dormia, ia para o plano espiritual e ia participar de cultos com o Mersama. Imagina só, né? O que será que Mersama está falando nos cultos dele? É curioso pensar, né? Atiça a nossa curiosidade, né? Qual será o direcionamento que ele está passando lá no plano divino, espiritual? E que está meio que, de certa forma, como que isso chega para nós? Por intermédio dos nossos guardiões, que vão lá pegar orientação no plano divino, no plano espiritual, e vêm para nós trazer as diretrizes. Por isso a importância também que Mersama sempre deu, né? Da gente estar conectado com o nosso guardião, com o nosso anjo da guarda, porque é ele que traz as orientações divinas, né? Então a gente tem que estar com a antena bem limpa e aberta e direcionada para receber lá do plano divino que Mersama está traçando para que nós possamos executar aqui. Para que a humanidade possa ultrapassar as dores do parto para o novo mundo, precisamos todos ressoar um só coração, um só pensamento, como se diz na prece de Cáritas.
E esse tipo de onda, essa vibração, tem o poder de contaminar positivamente a todos ao nosso redor. Naturalmente, as pessoas, sem perceber, irão entrando em nova sintonia, mas para isso, cada um aqui deverá ser um ponto de luz ambulante, com nossas auras extensivas, com tamanho e qualidade de conteúdo, para que onde quer que estejamos possamos levar luz, saúde, prosperidade, libertação e aquela sensação de ternura e aquela doce energia que vem do nosso coração, o amor, né? Não tem aquele ensinamento que o Mestre fala que quando ele visitava as casas, os locais, aquele local prosperava, as coisas melhoravam naquele local. Assim também temos que ser. E como a gente faz isso? Com a nossa aura. O que é a nossa aura? É o que vibra de dentro de nós. E como que a gente interfere na aura? Com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Eu estava vendo recentemente uma palestra também, que falava sobre a nossa sintonia. Você quer saber quem te acompanha? É só ver o que está na sua cabeça. Predominantemente. Então, se eu só penso na matéria, como ganhar mais dinheiro, né? Você vai atrair que tipo de espírito? Espíritos nessa mesma vibração. Agora, se eu tenho um pensamento altruísta, um pensamento que eu penso na humanidade, e quando eu estou na igreja eu estou pensando, poxa, como eu posso ajudar essas pessoas? Ou na minha família, como eu posso ajudar essas pessoas? Ou no meu trabalho, como eu posso ajudar essas pessoas? Nem que seja em pensamento, em vibração, em oração, né? Qual é a sintonia disso? Altruísmo, salvação em massa, né? Que tipo de espírito você vai atrair? Espíritos que estão trabalhando para isso. Na humanidade. Então, é muito daquele negócio de diga-me com quem andas, que eu vou te dizer quem és, tal, mas basicamente é o que está dentro de você, é o que você atrai. É a vibração, a sintonia. E aí nós vamos puxando pessoas também na mesma sintonia que nós. E aí nós vamos tendo a oportunidade de estender a mão para salvar também, né? E isso é importante também, coloquei aqui, né? Esse tipo de onda tem o poder de contaminar positivamente as pessoas. Né? Se a gente está vibrando isso, do mesmo jeito que o mal vibra negativo e atrapalha às vezes, a gente vibrando positivo, a gente pode contaminar os outros, né? Com essa vibe, né? Essa aura que a gente tem. Então a gente também tem que usar isso a nosso favor. Não tem o poder do Itirim, que o Marcelo fala, o poder do 0,01 é maior do que o 0,99. Mesmo que a humanidade já tenha alcançado o Yang, a gente tem o poder de fazer a roda girar. Nós nos fomos outorgados para isso, com uma missão. Membros, ministros, reverendos, todos nós temos a missão de virar ao contrário a roda do mundo. Só que começa pequenininho, começa conosco. Construindo o reino do céu na terra, como eu coloquei na última palestra, no último ensinamento. Dentro de nós, expandindo a nossa casa, expandindo a nossa convivência, contaminando os outros positivamente. Naturalmente, as pessoas, sem perceber, irão entrando em nossa nova sintonia. Mas para isso, cada um aqui deverá ser um ponto de luz ambulante, com nossas auras extensivas, com tamanho e qualidade de conteúdo. Tamanho e quantidade de conteúdo, hein? Não quer dizer que sua aura é grande, pode ser grande para o negativo, né? Não quer dizer, né? Ah, tem X metros, tá bom, mas você pode às vezes estar alimentando coisa ruim aí, né? Então pode acontecer. Para que onde quer que estejamos possamos levar luz, saúde, prosperidade, libertação e aquela sensação de ternura e aquela doce energia que vem no nosso coração. O que está no Salmo de hoje é uma visão espiritual divina de Meixo Sama. Vocês conseguiram vislumbrar, quando foi lido o Salmo,
Vou abrir aqui de novo ele, ó. Mesmo que ninguém tenha ainda visto, uma imagem sutil do reino de Miroco começou a brotar. No mais sagrado ponto do sublime mundo espiritual, já impera glorioso o poder de Miroco. A luz divina mais intensa brilha. Fecha aspas. Mas se pararmos para pensar e vislumbrar só com essas palavras, também conseguiremos ver essa sagrada imagem no plano divino, brilhando como uma torre sagrada e imponente que amedronta as entidades negativas e deleita os justos. É como se estivesse brilhando uma torre sagrada já, mostrando a aurora, né, do mundo, do reino do céu na terra. Então de lá não tem para onde fugir mais, né? É como se ele estivesse mostrando, ó, estou passando. Não tem como uma entidade negativa, um grupo de entidades negativas, achar que vai conseguir interferir no plano de Deus. Não vai conseguir. Você pode até achar que consegue. Mas você vai ver, deu uma volta, só acelerou para conseguir construir o plano divino na Terra. Então, não tem essa de entidade negativa. Eles podem atrapalhar por alguns momentos, mas depois é como se passasse um trem à velocidade da luz por cima de tudo, porque é a decisão do Supremo Deus, não é nossa. Hoje quem tenta nos prejudicar é nossa oportunidade de aprimoramento. Como sabermos se somos misericordiosos e que conseguimos dar o perdão se não tivermos situações as quais poderíamos executar tais capacidades nossas? Não é fácil falar assim, olha, eu perdoo, eu faço, eu aconteço, sem ter a oportunidade de fazer? É fácil falar, né? É fácil ser religioso. A gente não fez aqui o Pai Nosso hoje? Perdoamos as dívidas, assim como... né? Ou tem outra versão, né, do Pai Nosso que fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente reza... Vamos contar nos dedos quantas vezes a gente já rezou essa prece aí na vida, vai? Mas a gente reza só na boca, às vezes, né? Será que a gente está seguindo aquilo que Jesus já ensinou há 2000 anos, né? Perdoando mesmo os outros, as ofensas? Então, vamos prestar atenção no que a gente ora, né? Não estou falando que é fácil, tá? Mas essa é a meta. Essa é a meta. A gente tem que lembrar que tem essa meta aí. Não pode ficar só na palavra. Como vamos falar que estamos sob a atuação de nossa partícula divina, se não temos como se atuar à altura dela? Não há como imaginar a salvação apenas individual. Obviamente que devemos buscar a essa salvação, mas na realidade todos somos um só. Um organismo vivo, pensante e pulsante, uma consciência coletiva. A exemplo de Meixo Sama, que disse que preferia salvar a maior quantidade de pessoas, mesmo que isso lhe custasse ir ao inferno. Obviamente que isso não aconteceria com ele, tendo em vista que a prática de salvar as pessoas automaticamente eleva cada vez mais o seu próprio espírito. Poderíamos dizer o mesmo de Jesus Cristo, que se sacrificou, entregou o seu corpo à época para a remissão dos pecados da humanidade. Então, vejam como todos os mestres, todos os grandes avatares que já passaram aqui na Terra, justamente por seu alto grau de elevação, pensavam e agiam de forma global, pensavam na humanidade, queriam salvar a todos. Não seria fácil, né, Jesus, ali naquela época dele, que não tinha internet, falar assim, vou salvar só essa cidade aqui, não vou sair daqui. Peregrinou os seus discípulos para poder levar a palavra, né? Não seria muito simples, né?
Ele fala, venham a mim? Não, ele foi. Assim como o Meixo Sama. E as difusões, graças a uma difusão feita no Brasil, hoje nós estamos aqui. Alguém fez isso. Alguém chegou e não tinha messiânica nada aqui, não tinha Jorei no Brasil. Então, essa pessoa que fez isso, ou esse conjunto de pessoas que fez isso, graças a elas, nós estamos hoje aqui com a arte do Jorei. Então, gente, a gente tem que dar valor, né? Hoje o trabalho deles, né, dos mestres, podemos dizer e supor que esteja ainda maior, emanando amor a planetas, sim, no plural, nos sistemas solares, em civilizações que não talvez nem imaginamos que existem. Esse amor universal pulsa no universo por esses seres divinos. São mestres ascensionados, a própria divindade atua neles e por eles. Eles são a divindade manifestada integralmente. Podemos até achar que as coisas acontecem todas por acaso, mas na realidade são orquestradas divinamente por esses seres que estão no comando do planeta Terra. Vamos colaborar com esses nossos irmãos mais velhos, mais experientes, mais despertos que nós, para a construção do reino do céu na Terra. Essa é a nossa missão. Vamos juntos com nossas partículas divinas, mesmo que com pequenas lanternas, juntas podemos fazer um grande holofote para o mundo que vivemos. Desejo a todos uma abençoada missão, cheia de luz e guiada pela providência divina. Obrigado a todos.